Então, o campo de atuação hoje na advocacia, e é isso que os advogados e advogadas precisam se atentar, ele está muito maior no campo da consultoria, assessoria e direção jurídicas do que da postulação em juízo. Por isso que a gente trabalha tanto aqui o Fature Sem Processo. Por isso que ele deu tão certo aqui no escritório. E eu não tenho a menor dúvida que dará no seu. Por quê? Porque é um fato. É um fato. Você está levando a sua atuação para esse mar azul, para esse campo de oportunidades. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por quê? Porque esse mercado não está saturado. Porque esse mercado, ele está em latente crescimento. Porque aqui, ao passo que aqui a pandemia trouxe efeitos negativos, aqui ela trouxe efeitos positivos. A pandemia educou muitos empresários no Brasil hoje, que deixavam um problema jurídico acontecer, que foram surpreendidos pela pandemia com vários problemas jurídicos que eles deixaram acontecer. E esses problemas jurídicos, associados aos efeitos da pandemia, trouxeram graves problemas ao ponto de muitas empresas deixarem de existir. A gente tinha notícia no primeiro mês de pandemia de empresa fechando as portas. Como que isso é possível? Como que uma empresa pode deixar de existir em um mês? É porque existiam problemas que foram agravados, intensificados por uma pandemia e ninguém, óbvio, tinha essa previsão, mas em alguns casos pontuais, pela falta de assessoria, de consultoria jurídica, a maioria deles, que talvez muitas empresas pudessem ter sido salvas se isso já existisse antes. Os empresários que resistiram e que estão resistindo a esses efeitos da pandemia, eles já compreenderam que esse campo, a direção aqui vai depender, vai precisar a empresa ser um pouquinho maior, mas esse campo é importantíssimo. Seja a mercearia da esquina, seja a multinacional, eles não podem mais deixar de tratar isso aqui no seu dia a dia. Logo, esse mercado cresce. E olha que interessante, quanto mais cresce o campo da consultoria, da assessoria e da direção jurídica, menor fica o campo da postulação em juízo. Óbvio. Quanto mais precavido, quanto mais estratégia, quanto mais métodos a empresa trabalha dentro dela, da sua organização diária, menos problemas jurídicos vão existir. Então aqui, o profissional da advocacia está sendo convidado para trabalhar antes do problema jurídico. Exatamente para que o problema não exista. E se o problema não existe, não tem que se chamar o judiciário. Não precisa de juiz. Então, não é que o judiciário não vai deixar de existir. Acredito que ele vai existir por muito tempo. Óbvio. Somos imperfeitos e não conseguimos resolver os nossos conflitos, muitas das vezes, de forma amigável, consensual. Mas a postulação em juízo, ela vai diminuindo, principalmente no campo empresarial. Então aqui nós estamos falando, não é de uma advocacia extrajudicial. Nós estamos falando de uma advocacia preventiva, consultiva. Daquele advogado inovador, daquele advogado líder, que acompanha o seu cliente, que leva o seu cliente para um lugar onde ele não teria coragem de ir sozinho. Esse é o desafio, esse é o mar azul da advocacia, esse é o portfólio, e desse mar azul, o advogado começa a extrair serviços, ele começa a criar serviços. Então veja bem,
Você, advogado e advogada, você não cria o seu portfólio a partir daquilo que você conheceu na faculdade. Porque você corre o risco, é como, sei lá, é como se uma pessoa que goste muito de carne, e ele muda para uma cidadezinha do interior e ele fala assim, já sei, eu adoro churrasco, eu adoro carne, eu vou empreender nessa cidade. E aí ele monta lá uma boutique das carnes, né? Um empreendimento das carnes. E aí passam-se os dias e ele não vende nada, quase nada, muito pouquinho, as contas chegando. Fala, mas o que está acontecendo? Aí quando o que ele deveria fazer antes, ele vai fazer depois, ele descobre que naquela pequena cidade, 85% da população é vegetariana. Aquele mercado não pede carne. Então, às vezes você cria seu serviço, a sua prestação de serviço, mas você não observa se é isso que o mercado está pedindo para você.